Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é professora Tamires Mariano e agora nós vamos falar um pouco sobre a anamnese ou entrevista clínica. Para vocês entenderem a importância dessa entrevista, eu gostaria de começar dando um exemplo. Então, vamos supor que nós temos um indivíduo que tem uma determinada queixa. Então, aqui no nosso exemplo, esse indivíduo ele vai ter mais de 60 anos, então, um indivíduo idoso, que não está sendo capaz de dizer nomes. Ele não consegue nomear objetos. Então, veja que essa é a queixa, certo? Mas as causas são múltiplas, né? Pode ter mais de uma causa, e a gente não consegue, apenas com essas informações, entender qual é o problema, o que está acontecendo com essa pessoa. Então, veja que alguns exemplos do que poderia estar causando essa incapacidade de dizer nomes pode incluir um problema de memória. Então, será que essa pessoa deixou de se lembrar do nome dos objetos e por isso não consegue dizer os seus nomes? Será que é uma questão, então, de linguagem? Esse indivíduo, então, teria a memória preservada, mas não consegue produzir a fala de forma adequada? Aqui apenas, em um primeiro momento, a gente conseguiu levantar duas hipóteses, mas existem muitas outras possibilidades. Então, a anamnese, essa entrevista inicial, ela vai ser fundamental para que todos os sintomas sejam levantados, para que a história de vida dessa pessoa seja também questionada e informada ao profissional que faz essa entrevista, para que a gente possa entender o quadro e, com isso, saber qual o melhor tratamento possível. Lembrando que um diagnóstico nunca deve limitar a pessoa, mas ele pode ser muito útil para que diferentes profissionais tenham a melhor conduta possível frente àquele quadro. Então, em alguns casos, né, principalmente aqui, então imagine uma situação de um homem que sempre foi capaz de dizer os nomes, desde que aprendeu na infância a nomear os objetos, ele vem sendo capaz de fazer isso ao longo de toda a sua vida, e de repente ele para de ser capaz, então não consegue mais fazer essa tarefa de nomear objetos. Então, para que a gente entenda o que está acontecendo, algumas perguntas são fundamentais. Entre elas, eu destacaria quando isso começou, então quando foi o início desses sintomas, isso começou de fato repentinamente, ou se a gente questiona um pouco mais, percebe que já vinha acontecendo de forma mais leve, e agora houve algum agravamento? Qual é a frequência com que esse evento ocorre? Então, às vezes ele consegue nomear e outras vezes não, ou não, sempre tem a dificuldade e é uma dificuldade persistente que não consegue ser superada. Qual a duração? Acontece dessa pessoa ficar algumas horas por dia, por exemplo, tendo essa dificuldade, mais no período da manhã, da noite? Como que acontece, né? Tem alguma coisa que as pessoas em volta conseguem perceber que estão associadas, relacionadas à dificuldade, então, de nomeação? Novamente, qual a gravidade dessa dificuldade? Se é para todos os objetos, apenas para objetos que a pessoa tem menos familiaridade, não consegue aprender nomes de objetos novos, ou ocorre mesmo para objetos muito simples e usuais do dia a dia? E, novamente, então, em quais situações que isso acontece? Então, essas perguntas são algumas que nos auxiliam a nortear o que a gente vai entender, como a gente pode, então, entender o quadro e as dificuldades desse indivíduo. Na anamnese ou entrevista clínica, é fundamental que algumas coisas sejam levadas em conta. Então, alguns fatos da vida dessa pessoa devem nos auxiliar a entender se essa dificuldade pode ser causada por X ou Y motivos. Então, veja que a escolaridade e a profissão é uma pergunta simples, né? Mas que é fundamental. Então, a gente está falando de algo que pode servir aqui como uma reserva cognitiva. Então, se essa pessoa tem uma alta escolaridade ou uma profissão em que nomear objetos seja algo corriqueiro, em que ela tem que falar nomes de diferentes coisas para outras pessoas, ou não, se é uma pessoa que está em casa por bastante tempo, sem ter contato com outras pessoas, sem ser instigado a conversar, a falar, veja que tudo isso é fundamental para que a gente entenda. Também a escolaridade pode ajudar a gente a entender se essa dificuldade é para nomes muito complexos, então se é um indivíduo que não teve oportunidade de estudar mais, pode ter alguma dificuldade para nomear objetos que venha dessa perda, né, dessa incapacidade relacionada mais à falta de oportunidade de educação, e não necessariamente um problema que tem uma causa cognitiva, uma causa neurológica. A profissão da pessoa, claro, deve ser levada em conta. Então, se a gente está falando de uma pessoa que trabalha com máquinas de lavar, por exemplo, se ela não consegue nomear as peças que ela estava usualmente tendo contato, tendo que falar o nome dessas peças, então a gente tem uma situação. Agora, se é uma pessoa que trabalha com contabilidade, não consegue lembrar nomes de equipamentos, que ela não tem nenhum tipo de familiaridade, a gente está falando de uma outra situação. A gente sempre deve levar em conta também a medicação em uso. Na anamnese é importante registrar tanto os remédios que estão sendo usados e também as suas doses. Lembrando que algumas medicações elas podem ter algum tipo de interferência nessa questão. O consumo de álcool ou outras substâncias químicas também é algo que pode interferir. Se essa pessoa está tendo alguma dificuldade de dormir, se o padrão de sono dela está alterado, se ela está em um período prolongado sem dormir, se ela tem dormido muito, tudo isso também pode interferir nessas alterações, além da gente fazer uma análise sobre atividades da vida diária. Então, o quanto no caso do nosso exemplo, né, dificuldade de nomeação, está prejudicando as suas atividades de vida diária. E quando a gente fala de atividades de vida diária, a gente pode dividir basicamente em instrumentais ou complexas, que são aquelas atividades que envolvem situações mais difíceis, como organizar as finanças, definir quais são os gastos possíveis dentro de um determinado orçamento, fazer uso da medicação no horário correto, na dosagem correta, atender a compromissos, participar de eventos com outras pessoas. E nós temos também as atividades de vida diária básicas, que seriam aquelas que nós todos devemos realizar para que o nosso bem-estar e a nossa saúde seja preservada. Então, por exemplo, a higiene dental, tomar banho todos os dias, se alimentar.
Então, esses são dois tipos, né, duas subdivisões que a gente pode ter de atividade de vida diária que devem ser analisadas, então, as instrumentais ou complexas e as básicas. A gente precisa estar analisando se esse indivíduo está tendo alguma alteração nesses dois tipos de situações, né, atividades de vida diária mais complexas e mais básicas. Na anamnese, alguns exemplos de funções cognitivas que devem ser avaliadas incluem o estado mental geral, então como esse indivíduo está dentro da sua realidade, do seu contexto, ciente do que está acontecendo, então se ele sabe em que dia do mês ele está, onde ele está realizando esse exame, se ele sabe a localização de onde ele está, se ele consegue se organizar para realizar atividades como desenhar um relógio, colocando os números de acordo com, de memória, né, de acordo com como seria um relógio analógico. O QI dele também pode ser avaliado. Isso também deve ser levado em conta a escolaridade, a história de vida. A gente tem que lembrar que a inteligência é algo bastante complexo e pessoas podem ter inteligências múltiplas, né? Então, capacidades múltiplas, mas aqui no caso a gente está falando especificamente de atividades que podem ser mensuradas por testes que avaliam, então, o QI. É claro que existe uma discussão importante sobre a validade e a importância desses testes no quesito de que se a pessoa tem uma escolaridade mais baixa, ela pode ir um pouco pior nessas avaliações, mas isso deve ser levado em consideração. Então, lembrando que levando em conta a escolaridade dessa pessoa, a gente pode também fazer uma análise do QI. Além disso, a gente vai ter, que é o quociente de inteligência, né? Então, o QI é o que vai nos orientar se essa pessoa está tendo um desempenho de acordo com a sua escolaridade, de acordo com a sua idade, em diferentes testes cognitivos. A memória é outra função que deve ser investigada. Então, se há um prejuízo de memória, que tipo de prejuízo ocorre, se há memória de curto prazo, se há memória de longo prazo. Então, uma avaliação pormenorizada da memória costuma ser feita também. A avaliação da linguagem, em que a gente precisa analisar, então, se essa produção de fala está sendo prejudicada por algo motor, por exemplo, então é uma dificuldade de produzir a fala, que pode ser ocasionada, por exemplo, por uma afasia de Broca, então o indivíduo tem a percepção do que ele quer falar, ele tem a consciência daquilo que ele quer produzir de fala, mas ele não consegue articular as palavras ou articula as palavras com muita dificuldade. As habilidades de leitura, escrita e cálculo devem ser avaliadas também, claro, sempre levando em conta a escolaridade do indivíduo, a sua função, as atividades que ele está acostumado a fazer. Né? Pode ter uma dificuldade de fazer cálculos, porque essa pessoa não costuma ter a necessidade de fazer cálculos de cabeça, por exemplo. Então, isso pode aparecer e não necessariamente indicar um problema cognitivo com uma causa a ser investigada. Também a atenção dessa pessoa, então ela consegue manter a atenção dividida, atenção focada, as funções executivas que englobam planejamento, tomada de decisão. Então, tudo isso deve ser levado em conta para que a gente possa entender o que está acontecendo com aquele indivíduo. Ao entender o que está acontecendo, diferentes profissionais devem se debruçar sobre esse quadro, sobre essa situação, para que o melhor tratamento possível possa ser oferecido para essa pessoa. Então, a avaliação ela não serve para limitar o indivíduo, mas pode ajudar a nortear os diferentes profissionais a trabalharem com a melhor conduta possível para ajudar essa pessoa com algum tipo de dificuldade. Muito obrigada pela atenção e bons estudos. Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é professora Tamires Mariano e eu gostaria de falar com vocês sobre funções cognitivas e algumas alterações que essas funções podem apresentar. Veja que além da curiosidade, né, dessas funções que parecem não estar ocorrendo da maneira esperada, traz também a possibilidade da gente entender melhor como essas funções são processadas pelo nosso cérebro. Então, a gente espera que estímulos visuais sejam interpretados pela nossa visão, que estímulos auditivos pela nossa audição e pelos órgãos correspondentes, então, nesses casos, olhos e ouvidos, respectivamente. Mas existe uma condição chamada sinestesia, em que há uma confusão da percepção desses sentidos, e fazendo com que o indivíduo possa, por exemplo, ver sons, sentir cores, ou ainda perceber gostos em formas. É uma condição, então, que ocorre essa confusão neurológica, provocando a percepção de vários sentidos de uma só vez. É uma forma diferente que o cérebro, então, interpreta esses sinais. Lembrando que isso não é uma condição que o indivíduo pode controlar, nem muito menos ele consegue ligar ou desligar, então é uma condição que acontece independente da vontade da pessoa, e basicamente consiste exatamente nisso. Então, são modalidades sensoriais que são automáticas, mas diferentes da elicitada pelo estímulo. A forma mais comum de sinestesia seria enxergar cores em palavras e letras. É claro que eu não estou dizendo de palavras e letras escritas de forma colorida aqui, eu estou falando de indivíduos que, ao ouvir determinadas palavras, determinadas letras e números, eles têm uma atribuição automática e independente da vontade deles de cores. Então, essas palavras e letras são atribuídas cores que não são geradas por nenhum tipo de vontade dessa pessoa, elas são automáticas. Então, esse é um exemplo de uma função cognitiva que a gente tem aqui, alteração, chamada sinestesia. Ela é bastante curiosa e, como título também de curiosidade, algumas pessoas que têm essa condição, diferente de outras, acabam gostando dessa possibilidade de misturar os sentidos de uma determinada forma, e ela também pode ser útil para memorização, né? Então, facilita, quando a gente junta mais de um sentido, entre os 5 sentidos que nós temos, a memorização costuma
ser facilitado. Então, por isso que quando a gente estuda, se você escuta o que está sendo falado, mas também escreve, depois lê em voz alta, tudo isso facilita a memorização. No caso da sinestesia, aqui o indivíduo ele já tem essa atribuição, então, de ter mais de um sentido combinado, e isso pode vir a facilitar a memorização. A agnosia é outra condição. Então, quando a gente fala de agnosia, é o não reconhecimento. Tem um livro bastante famoso do Oliver Sacks chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Esse caso consiste, então, de um indivíduo que ele não reconhecia mais o rosto das pessoas, né? Mesmo pessoas muito próximas, como a sua mulher, com quem ele era casado há muitos anos. Então, em uma determinada situação bastante icônica, ele vai pegar o chapéu como se estivesse assim, pendurado em um determinado lugar, e, na verdade, ele pega o rosto da sua mulher. Então, ele confundiu a sua mulher com um chapéu. Nessa condição, embora o indivíduo não possa reconhecer, né, a pessoa pela visão, então ele não reconhece mais o indivíduo em si, ele ainda pode vir a reconhecê-lo, por exemplo, através da voz. Então, ouvindo a voz, ele vai associar aquela voz à pessoa e consegue, então, reconhecê-lo. Quando a gente fala especificamente da incapacidade de reconhecer rostos conhecidos, a gente está falando, na verdade, de prosopagnosia, que é um tipo de agnosia. Então, o indivíduo não reconhece especificamente rostos. No exemplo lá que a gente estava falando, era, então, na verdade, uma prosopagnosia. Então, a agnosia é o não reconhecimento e prosopagnosia é o não reconhecimento de rostos. Naquele caso, então, que eu mencionei anteriormente, então, aquele indivíduo estava sendo incapaz de reconhecer o rosto da própria mulher, confundindo-a com um chapéu. Então, veja que isso pode ser bastante complicado, né, difícil para o indivíduo e para os seus familiares também de entender, uma condição que parece muito, muito improvável, né, mas é interessante que os outros sentidos podem assumir essa função. Então, embora essa pessoa, né, do exemplo ali do livro do Oliver Sacks, não consegue reconhecer os rostos conhecidos através da visão, os outros sentidos permanecem funcionando, e essa pessoa continua sendo capaz de utilizar a memória através do tato e da audição. Então, se ele sentisse com os dedos o rosto da mulher, ele reconheceria, assim como se ouvisse, né, a sua voz, também a reconheceria. Uma outra condição bastante curiosa é chamada de blind sight. Esse termo pode ser traduzido, então, como visão cega, e está associado a uma lesão no córtex estriado, que é uma região essencial para a visão. Nesse caso, o indivíduo ele responde a estímulos que ele não vê. Então, como assim? Né? Vamos explicar melhor. Então, se você pedir para que ele descreva um determinado objeto que está em um determinado lugar, por exemplo, uma mesa, ele não vai conseguir descrever, ele vai dizer que não está vendo nada, não consegue dizer qual a forma, o tamanho, enfim, não consegue dar informações sobre esse objeto. E tudo indica, então, que ele não pode ver esse objeto. No entanto, se essa pessoa tiver que desviar desse objeto, né, por exemplo, se ela estiver passando por um caminho que esse objeto obstrui o caminho, né, dificulta o caminho, ela vai ser capaz de desviar desse objeto e continuar o seu caminho sem que ela se dê conta de que ela está respondendo a algo que ela não está vendo. Então, ela simplesmente desvia do objeto sem conseguir registrar a visão daquele objeto. Então, é algo bastante curioso também, que faz a gente entender, né, um pouco melhor como o processamento da visão se dá. Então, veja que em um nível consciente a pessoa não consegue descrever esse objeto, mas ainda assim ela responde a ele no sentido de evitá-lo ou, enfim, tudo isso muito curioso, muito interessante, trazendo então um pouco de luz sobre como a visão é processada. A negligência espacial unilateral é uma condição que é interessante da gente contrapor ao blind sight, porque nesse caso, os indivíduos eles podem ver, mas eles não respondem ao que foi visto. Veja que interessante. A condição anterior, no blind sight, o indivíduo ele responde ao que não foi visto, né? Uma visão cega. Ele não consegue descrever os objetos, ele não tem percepção do que está à sua frente, mas ele responde a isso, né? Desviando do objeto sem conseguir explicar por que ele está fazendo isso. No caso da negligência espacial unilateral, a gente tem um exemplo em que esse indivíduo ele pode ver apenas em um dos lados, então apenas ou do lado direito ou do lado esquerdo. É interessante que, a princípio, acreditou-se que isso se devia a uma falta de atenção, então o indivíduo ele não teria atenção detida e por isso não responderia a esses objetos, mas isso foi descartado, né? Não se trata de uma alteração de atenção. Mas o indivíduo só vê, então, estímulos que estão posicionados em um determinado local. Veja que, nesse exemplo que a gente tem aqui, né, o indivíduo estaria respondendo ao que está do lado direito e não ao que está do lado esquerdo. E um teste bastante comum feito com indivíduos com esse tipo de negligência é que essas pessoas costumam se alimentar apenas com aquilo que está localizado no prato, no lugar em que eles conseguem, então, ter a percepção do que está sendo visto, negligenciando tudo que está do outro lado. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um prato, a pessoa comeria tudo que está localizado do lado que ela não tem a negligência e negligenciaria tudo que está do outro lado. Mas, se esse prato for virado, de forma que a comida que antes estava do lado negligenciado passe para o lado não negligenciado, essa pessoa passa a perceber esse alimento e pode se alimentar dele. O mesmo ocorre, por exemplo, com o relógio. Então, se você pedir para que esse indivíduo desenhe um relógio, ele vai concentrar os números no hemisfério que ele tem, então, não tem a negligência, negligenciando o outro. Então, todos os números ficam agrupados naquele lado que ele tem a percepção e tem a respondência, né? Ele responde ao que está presente ali.
Então, ele responde aos estímulos, mas sempre que são movidos para o lado, então, que ele não tem essa condição de negligência. Então, bastante interessante também essa questão. A gente tem aqui um contraponto, né? Então, no caso do blindsight, como a gente falou, se trata de uma lesão estriado, no córtex estriado, e aqui nós temos uma outra condição. Então, tudo isso ajuda a gente a entender melhor, e apesar de serem casos bastante icônicos, né, e curiosos, eles ocorrem, e foram fundamentais para que a gente fosse, então, formando o que de fato se sabe sobre as funções cognitivas e como elas são processadas. Muito obrigada pela atenção e ótimo estudo! Professora Tamires Mariano, e agora nós vamos falar sobre memória e tomada de decisões. Então, começando pela memória, nós temos que a memória é a capacidade de guardar informações, sendo possível acessá-las posteriormente, quando necessário. Então, veja que a memória é fundamental para a aprendizagem. A gente não conseguiria aprender a falar o português, por exemplo, se a gente não fosse somando os conhecimentos ao longo da vida, né? Desde que começamos a ter acesso a essas informações de palavras faladas e depois escritas. Então, a memória, ela nos auxilia a ir acumulando essas informações que são necessárias para que a gente possa formar frases complexas, por exemplo, e complexas. Para que eu consiga falar para vocês agora tudo que eu estou dizendo, eu precisei, em algum momento da minha vida, memorizar essas palavras, entender como ocorre essa estrutura gramatical, né, para organizar a frase, para que ela faça sentido para vocês também. Então, veja como a memória aqui, num exemplo muito simples, já se mostra como algo que a gente utiliza o tempo todo, ela vai se formando ao longo da nossa vida, muitas vezes de forma sem que a gente perceba, embora a gente possa ter um movimento aplicado para a memorização, então quando a gente está estudando, por exemplo, mas enquanto a gente está exposto às informações, quanto mais essas informações são relevantes e quanto mais elas se repetem, maior a chance de que a gente forme memórias, e à medida que essas memórias vão sendo resgatadas, né, vão sendo necessárias no nosso dia a dia, mais fortalecidas elas ficam e mais difícil fica de esquecê-las. Então, tudo que a gente faz muito, a gente tende a memorizar, e essa memória tende a ser forte. Mas existem alguns tipos de alterações de memória, que são as amnésias, em que essa perda de memória se dá, e de forma que a gente vai diferenciar aqui em dois tipos, né, principais. Então, a gente tem as amnésias, que seria essa perda de memória orgânica, que ocorre, por exemplo, na doença de Alzheimer. No caso da amnésia orgânica, ela tende a ser, então, progressiva, né, ela é progressiva, o que significa que o indivíduo vai perdendo as informações que são menos consolidadas, as memórias que são menos consolidadas, ao passo que a doença vai progredindo, que o indivíduo vai envelhecendo mais, essa perda se dá de forma mais generalizada, e mesmo informações que estavam muito consolidadas vão sendo esquecidas, incluindo, por exemplo, a possibilidade de esquecer o nome dos filhos, do parceiro, e isso tudo, então, vai sendo gerado, vai sendo ocasionado de forma progressiva. Então, esse é o caso das amnésias que são orgânicas. A gente também pode falar de amnésias psicogênicas. As amnésias psicogênicas, diferente das amnésias orgânicas, elas não têm uma causa neurológica, né? No caso da amnésia orgânica, na doença de Alzheimer, a gente tem uma perda neuronal, que vai levando esse indivíduo, então, a ir esquecendo, né? A memória não sendo mais possível de ser acessada. No caso da amnésia psicogênica, contrapondo aí com o outro tipo, a gente tem normalmente algo que ocasiona uma amnésia que costuma ser temporária. Então, um exemplo de amnésia psicogênica envolve algum tipo de trauma, por exemplo. Então, alguma situação muito aversiva que fez com que aquele indivíduo corresse algum tipo de risco real ou imaginário de vida, por exemplo, ou que presenciou situações muito traumáticas, catastróficas para outras pessoas, e essa pessoa pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, chamado de TEPT, e aí, nesse caso, esse indivíduo deixa de ter a memória daquele evento ou de situações próximas àquele evento. E no caso do TEPT, então, estímulos próximos, né, estímulos que relembrem aquele evento, podem fazer com que ele venha a desenvolver sintomas como se ele estivesse revivendo aquela situação. Essas amnésias de causa, né, de cunho psicogênico, costumam ser, como eu falei anteriormente, mais transitórias, provisórias, e não são tão persistentes, né, como a amnésia orgânica. Então, aqui nós temos dois exemplos, duas subclassificações de como pode ocorrer a perda de memória, divididas, então, em orgânicas e psicogênicas. Agora nós vamos falar sobre tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, ela consiste em uma função executiva que está associada ao lobo frontal, mais especificamente ao córtex pré-frontal, que é uma região, então, ali fundamental, localizada mais ou menos, a grosso modo, aqui mais na nossa fronte mesmo. Ela é mais desenvolvida nos humanos, essa região. E ela nos ajuda, então, a decidir qual o caminho mais propício, qual o caminho mais adequado que a gente deve seguir na intenção de atingir um determinado objetivo. Então, a tomada de decisão, ela envolve várias análises, né? Ela tem que avaliar o caminho mais eficiente, de acordo com aquilo que você tem como objetivo. Então, a gente costuma dar o exemplo do caminho que você tem que fazer para sair da sua casa, para ir até o trabalho, para ir até o colégio, até, enfim, onde você quiser se deslocar, onde você precisar se deslocar. E aí você tem, então,
algumas possibilidades, né? Você pode utilizar meios de transporte diferentes, você pode utilizar caminhos diferentes mesmo, uma via mais expressa, passar pelo meio de um bairro, enfim, são diversas as possibilidades. E normalmente a gente tem, então, um caminho pré-determinado que a gente costuma realizar no dia a dia, mas a tomada de decisão, ela deve ser capaz de ser alterada sempre que algo indica que aquilo não é mais o mais otimizado a ser feito, não é a melhor opção a ser seguida. Então, vamos supor que tenha tido uma enchente ou qualquer coisa que impeça ou que prejudique o seu caminho indo de carro. Então, talvez você tenha que reavaliar, flexibilizar a sua tomada de decisão de ir de carro e passar a utilizar um transporte público ou solicitar trabalhar de home office, por exemplo. Então, essa tomada de decisão, ela não deve ser algo rígida, a pessoa deve ser capaz de adequar de acordo com o transcorrer dos passos para chegar até o objetivo final, que no nosso exemplo seria chegar até o trabalho, adequando então as suas decisões ao que se mostra mais adequado, propício, menos ruim, né? Em termos gerais, é aquilo que fica otimizado, aquilo que possibilita a realização do seu objetivo principal. E no caso dos jogos de azar, a gente tem alguns elementos que podem prejudicar a tomada de decisão. No geral, a gente tem um contexto que depende da sorte, né? Não é algo fixo, o reforço, né? O retorno. Então, o dinheiro que costuma estar envolvido nos jogos de azar é algo muito benéfico, né, para as pessoas. Então, ele pode ser utilizado para diferentes coisas, é muito reforçador, no geral, para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, já que com ele a gente consegue outras coisas que são benéficas para nós. Mas ele envolve, então, um componente que tem uma grande chance de que esse grande benefício de ganhar o dinheiro não aconteça. Então, ele não ocorre na maioria das vezes, mas pode ocorrer. E essa possibilidade de poder ocorrer pode fazer com que a tomada de decisão de pessoas que estejam viciadas ou estejam propícias a jogar de forma patológica se dê. Então, os jogos patológicos, eles são constituídos de um transtorno que tem um impacto importante não só na vida do indivíduo, mas também para os seus familiares. É importante colocar que é um transtorno no sentido de que é uma questão psiquiátrica. Então, é uma alteração, uma incapacidade do indivíduo, não condiz apenas com a sua vontade, de parar de jogar quando a situação financeira se mostra pouco benéfica para ele. Então, apesar de perder várias vezes, por exemplo, a possibilidade de voltar a recuperar o dinheiro ou ganhar dinheiro faz com que esses indivíduos não consigam parar de jogar. Essas incertezas, né, apesar das evidências, aumenta a necessidade de apostas e essas necessidades elas acabam ficando cada vez mais altas. Então, o indivíduo vai precisando jogar cada vez mais. Então, é uma incapacidade daquela flexibilidade que eu disse anteriormente sobre quando a gente está tomando uma decisão. Então, ao tomar uma decisão, diferentes fatores devem ser analisados e eles devem ser reavaliados sempre que um novo elemento surge. Então, mesmo que tudo indique que eu vou ganhar dinheiro num jogo, a partir do momento que eu passo a perder, eu devo reavaliar o risco e entender que aquele risco é muito elevado. Então, a chance de eu perder é muito maior do que a chance de eu ganhar. Eu não devo apostar as minhas economias, eu não devo fazer apostas que possam me prejudicar. Quando a gente tem uma questão de jogo patológico, essa análise não é possibilitada por uma dificuldade, então, uma incapacidade do lobo frontal de realizar essa avaliação diante de incertezas. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de alterações, tanto de memória quanto de tomada de decisões, que podem interferir nessas funções cognitivas tão importantes como a memória e as funções executivas. Muito obrigada pela atenção e bons estudos! Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é professora Tamires Mariano e eu gostaria de propor uma situação para reflexão, para que vocês tenham os conteúdos consolidados e possam entender melhor também. Caso fique alguma dúvida, vocês podem com isso entender o que não for claro e voltar nos materiais para estudar essas informações que podem ter passado despercebidas, ok? Então, a situação, problema que eu gostaria de colocar para vocês consiste nas mudanças comportamentais de personalidades que podem acontecer por injúrias e traumas cerebrais, incluindo aqui também cirurgias que os indivíduos podem passar, né? Cirurgias de retirada de partes do cérebro, por exemplo, ou cirurgias reparadoras no caso de acidentes. Então, qualquer condição, basicamente, que altere o comportamento e a personalidade dessas pessoas em questão. Lembrando que aqui pode ser uma pessoa real, então um caso real que vocês podem pesquisar na internet, em livros, ou também um caso imaginário. Vocês podem imaginar uma situação em que haja essa mudança comportamental de personalidade e pensar quais seriam as consequências dessas alterações. Então, como as alterações desses comportamentos, o que será que aconteceria na vida dessa pessoa e o que aconteceria na vida das pessoas próximas a ela. Então, será que esse indivíduo ficou mais agressivo, impulsivo, sem controle, houve perda de memória? Então, imagine uma situação, ou busquem essa situação na literatura, acessando o Google ou procurando em livros acadêmicos. Escrevam um texto breve sobre aspectos que devem ser investigados diante dessa queixa de alteração de comportamento. Isso pode ajudar a gente a entender também como a pesquisa é realizada, não só como a anamnese é feita em casos específicos, né, como a entrevista clínica deve ser direcionada para entender melhor aquela situação, mas também como a ciência pode proceder diante de uma situação de alteração comportamental e como esse questionamento e esse direcionamento para responder essas questões podem trazer esclarecimentos importantes para a gente. Eu já vou dar um exemplo para ficar mais fácil.
Mas como norte para a resolução, eu gostaria então que vocês escolhessem essa alteração de comportamento, como por exemplo, o caso em que o indivíduo não era mais capaz de reconhecer o rosto da sua esposa, e quais as perguntas que vocês poderiam fazer para tentar solucionar essa questão, né, solucionar esse problema. Então, entre elas, estariam perguntas como quando começaram os sintomas, se isso acontece também quando esse indivíduo vê outros rostos, ou só quando vê o rosto da esposa especificamente. Essa pessoa é capaz de reconhecer objetos, apresenta algum outro tipo de sintoma, tem alguma coisa que ela faça que permita reconhecer a esposa, então os outros sentidos facilitam a identificação, então o tato, a audição, se ele escuta a voz da esposa, ele passa então a reconhecê-la. Perguntas que direcionem a solução, que direcionem então a identificação do real problema que está causando esses sintomas de não reconhecimento da face da esposa. Entre outras perguntas, é que a gente pode estar pensando no caso da heminegligência, da negligência unilateral aqui. Se a esposa muda de posição para um campo de visão, para um determinado hemisfério, ele passa a reconhecê-la? Qual a frequência que isso ocorre? Ele nunca reconhece ou reconhece em alguns contextos, em alguns ambientes? E qual a gravidade também? É um não reconhecimento imediato ou mesmo que ele foque a atenção, ele não consegue reconhecer a esposa? Então, aqui são alguns exemplos que não necessariamente levariam a gente à solução dessa questão, mas que são fundamentais para que a gente entenda mais sobre o caso apresentado. Lembrando que esse caso pode ser verdadeiro ou hipotético. Pensando em casos clássicos, né, da literatura, vocês poderiam procurar, por exemplo, o caso do HM, que foi um paciente muito estudado, que sofreu um acidente, então, quando tinha 9 anos de idade, e passou a ser incapaz de reconhecer, de memorizar qualquer coisa após esse acidente. Na verdade, o não reconhecimento, né, a não memorização se dá após uma cirurgia, em que ele passa pela remoção dos 2 hipocampos, e ele passa, então, a ser incapaz de memorizar os espaços da nova casa em que ele vai viver, ele não consegue recordar o nome da médica que cuida dele durante muitos anos, ele apenas se lembra dele como criança, ele vai ficando mais velho, e apenas se lembra dele como criança da sua vida, então, de antes do acidente. Então, esse é um caso, né, que foi bastante investigado, bastante estudado. Esse paciente ele faleceu já idoso, e ao longo da sua vida toda ele pode ser bastante estudado, o seu caso foi bastante investigado, e ele traz algumas informações importantes sobre como a nossa memória é formada, sobre como o hipocampo, essa região que foi retirada depois desse acidente que ele sofreu, está associada com o armazenamento da memória, e tudo isso, então, é um exemplo de um caso importante para que a gente entenda um pouco mais sobre a formação da memória. Daí, nesse caso, então, em que nós temos esse paciente real, né, que existiu, quais seriam as perguntas que poderiam ser feitas para que a gente entendesse melhor o seu caso? Então, as perguntas poderiam envolver aspectos como: essa alteração de memória já ocorria antes desse acidente? E aí, no caso da literatura, quando a gente tem um caso bem documentado, a gente pode, inclusive, fornecer respostas. Não, antes ele era uma pessoa que formava memórias normalmente. Outra pergunta relevante: alguma coisa facilitava que ele aprendesse, né? Então, ele não conseguia formar novas memórias, apesar de se esforçar para isso, de sentar e tentar estudar aquela informação, de focar a atenção naquela informação. E a resposta, novamente, pela literatura, nós teríamos que não, que mesmo que ele se esforçasse bastante para isso, ele não conseguia reter informações. E outras perguntas possíveis: alguma medicação estava envolvida? Ele não memorizava por causa de alguma medicação poderia estar causando esse efeito colateral? Tinha algum aspecto da vida dele que ele conseguia formar memórias novas ou não? Enfim, perguntas que auxiliem vocês a orientar uma possível resolução. Ainda que vocês não possam fornecer essa resolução, muitas vezes essas resoluções elas são realmente muito complexas, vão depender de diferentes profissionais, de exames, de um acompanhamento pormenorizado, mas o exercício que eu gostaria de propor é que nós pensássemos no que deve ser perguntado para que nós tenhamos uma possível solução, ainda que a gente não consiga, né, apenas com essas respostas, fornecer a resolução do caso, fornecer a causa dessa alteração. Vocês podem tanto responder a essas perguntas e direcionar, então, uma resposta, um possível diagnóstico, uma possível função alterada, por exemplo, né? Então, no caso aqui do caso de não reconhecimento da esposa, vocês poderiam ir respondendo essas informações até chegar a uma provável prosopagnosia, ou não, ou vocês podem apenas elencar perguntas sem fornecer uma resposta. Mas é um exercício interessante, importante, se vocês puderem fazê-lo de forma escrita, acho que auxilia também na memorização, lembrando que a memória, quanto mais sentidos nós utilizamos, quanto mais nos empenhamos para memorizar algo, mais utilizamos essa informação, mais provável que ela fique retida. Então, esse é um exercício que vai possibilitar que vocês entrem em contato com o conteúdo estudado e pensem de forma crítica sobre o que deve ser levantado para que essa pessoa possa ter um diagnóstico. Lembrando mais uma vez de que o diagnóstico é apenas uma orientação, não deve limitar o indivíduo, não deve ser utilizado para limitá-lo, mas é muito útil no caso de tentar fornecer o melhor tratamento possível e também permite que diferentes profissionais falem a mesma língua, diferentes profissionais entendam do que se trata aquele caso e como fornecer o melhor tratamento. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e desejar bons estudos. Muito obrigada. Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é professora Tamires Mariano e eu gostaria de recomendar algumas leituras fundamentais para que vocês se aprofundem nos temas apresentados.
Quando a gente fala de funções executivas alteradas em idosos, é importante que a gente faça uma diferenciação do que ocorre no envelhecimento normal com o que ocorre em casos de amnésia orgânica, por exemplo, como na doença de Alzheimer. Então, aqui nós temos nesse trabalho, que foi orientado pela professora Eliana Mioto, que é um grande nome da neuropsicologia, uma comparação entre as funções executivas no envelhecimento normal e na doença de Alzheimer. Então, essa comparação dessas duas situações faz com que a gente consiga ter uma maior compreensão também sobre como ocorrem as funções executivas. A segunda indicação de leitura, eu trago esse texto sobre jogo patológico, que explica um pouco mais sobre esse transtorno psiquiátrico e também quais os aspectos que são mais relevantes para o tratamento dos indivíduos que sofrem, então, com essa condição. Ele vai falar também sobre motivação para a mudança de comportamento como um tratamento possível para pessoas que sofrem, então, com a questão de jogo patológico. Eu também gostaria de indicar um filme que particularmente é um dos meus favoritos da vida, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme que vai trazer a situação em que, por escolha própria, um casal decide, ao se separar, apagar algumas memórias, e com isso, diferentes eventos vão ocorrer, e mostra de forma fictícia, claro, como as memórias elas são importantes, elas compõem o que nós somos, e o que pode acontecer, hipoteticamente, caso essas memórias aversivas pudessem ser apagadas, deletadas. Então fica aqui uma indicação de filme, caso vocês assistam o filme, tentem focar nessa questão da memória mesmo, então o que vocês vão percebendo sobre o que nós falamos em aula, sobre como a memória é fundamental, sobre como a memória ela é formada e quais os caminhos possíveis caso ela seja alterada de forma importante. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da aula. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!